Agora, no nosso giro de repórteres aí da Rede Alesp, nesse jornal da Rede Alesp desta terça-feira, é com a repórter Júlia Stanzioni, da Rede Alesp. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda aí ao jornal de hoje. Oi, Julie. O que você conta pra gente hoje? Oi, Guga. Oi, Amanda. Boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde para vocês. Primeiro eu pergunto, alguém quer um café ou um chazinho? Hoje eu tô no chazinho. Minha cápsula ali de café acabou, já foi. Alguém quer? Eu queria café, mas não tem. O café sempre vai bem, mas chá não, obrigado. Pois é, hoje eu não tenho café, mas vamos falar aqui do que está acontecendo no ABC de Paulista, né, Guga e Amanda? Faz um tempinho que a gente não atualiza esses números. E lembrando, o ABCD Paulista é esse conjunto de cidades aqui que tem também mais casos do que a capital. São as segundas, terceiras e quartas cidades com mais caso depois da capital paulista. Então, vamos atualizando até ontem à noite, todos os dias à noite, depois das 7 da noite, as prefeituras do ABCD Paulista divulgam suas atualizações do caso da Covid-19. Então, vamos atualizar. São Bernardo do Campo é a cidade com mais casos, são 830, com 97 mortes. E nesse momento são 190 pessoas internadas na cidade de São Bernardo do Campo. Santo André aparece em segundo lugar com 828 casos, 74 mortes, e é onde mais se preocupa no ABCD Paulista, porque teve um crescimento de 250 casos em uma semana para outra. Então, isso está exigindo atenção do governo e também da Prefeitura de Santo André sobre esses casos de uma semana para outra na cidade. São Caetano do Sul é a terceira cidade com mais casos aqui no ABC, 533 casos, 23 mortes. Se a gente pode falar em boa notícia quando se fala de morte, pelo menos, segundo ali a Secretaria Municipal de Saúde, da semana passada para essa semana, aumentou apenas um caso de mortes. Então, para eles que estavam numa ascensão ali em São Caetano do Sul de mortes entre uma semana e outra, ter apenas uma morte entre uma semana, a semana passada e essa, é motivo de vitória ali para toda a questão de saúde na cidade. No total, todas as cidades do ABCD Paulista, mais de 3.600 casos. Então, assim, a gente vê que depois da capital paulista, Guga e Amanda, a cidade do ABCD Paulista, que é a região metropolitana, onde muita gente vai para São Paulo e volta para trabalho, para serviços essenciais, também vão crescendo o número de casos. Então, é importante, sempre o que a gente diz aqui, ficar em casa. Lembrando que também no ABCD Paulista, o uso de máscara é obrigatório quando você sai de casa, quando você vai ao mercado, quando você vai a alguma questão que você precisa sair de casa. Mas lembrando, então, a população do ABCD Paulista, que também não tem colaborado muito, viu, Guga e Amanda, com isolamento. Eu vou te contar que no final de semana o pessoal foi para a rua caminhar, o pessoal cortou, tinha um bloqueio, né? Aqui em São Bernardo do Campo, eu moro em São Bernardo, aqui em São Bernardo do Campo tinha um bloqueio aqui em uma das avenidas para as pessoas não caminharem, não correrem. Sabe o que elas fizeram, Guga e Amanda? Justamente o que não é recomendado, o contrário, né? certeza. E sem máscara, eu tenho certeza disso. Isso, Guga, sem máscara. Tiraram os bloqueios que a Companhia de Trânsito de São Bernardo colocou. Então, assim, as pessoas precisam colocar um pouco a mão na consciência, né? Como é que você retira um bloqueio, vai lá, se expõe as outras pessoas, né? Porque precisa fazer um exercício físico. A gente sabe que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, mas não dá para burlar duas coisas, né? O isolamento e o que a Companhia de Trânsito fez, né, Guga e Amanda? Aí já é demais, né? Um desrespeito total, né? Faltou aí pensar no coletivo. Sem dúvida nenhuma. É difícil, né? E é o que eu falo, o pessoal nesse momento, às vezes, né?
o lado egoísta é um pouco individualista, né? É difícil para todo mundo ficar em casa, né? Todo mundo tinha uma rotina que foi totalmente modificada. É claro que a gente adora sair com os amigos, né? Ir passear no shopping, enfim, sair para qualquer lugar, mas não é o momento. Não é o momento, existe uma diferença, né? Eu lembro antes da pandemia, quantas vezes que a gente não tinha vontade, né? Esse final de semana eu vou ficar em casa, né? Mas você ficava por livre e espontânea vontade, né? Agora você não tem alternativa, né? Pois é, a gente não tem alternativa e a gente está pensando na nossa saúde, da nossa família, das outras pessoas, né? Então, assim, para essas pessoas que continuam indo para a rua sem necessidade, vamos só lembrar aqui mais alguns números do ABC. 56,1% dos leitos em todo o ABC já estão ocupados, e isso são dados do consórcio intermunicipal que foram divulgados ontem, no começo dessa semana, então ontem, segunda-feira. Agora, duas cidades do ABC preocupam ainda mais. Diadema já tem 79,2% dos leitos ocupados. Em Mauá, pior ainda, 94% dos leitos já estão ocupados. Lembrando, Diadema, Mauá são cidades menores aqui no ABC paulista. Óbvio também que os leitos, a oferta de leito também é menor. Mas se eles já estão com essa capacidade elevada, vão começar a procurar as outras cidades do ABC. Então, assim, a gente não está falando aqui porque a gente não quer que as pessoas saiam, não quer que as pessoas tomem um ar, alguma coisa. É que não dá. O nosso sistema de saúde não vai aguentar. Então, é o que vocês disseram, Guga e Amanda. As pessoas, elas não se preocupam um pouco com o outro, né? Um pouco não, né? Quase nada, né? A gente vê que as pessoas se preocupam com o outro. E me parece que elas não estão entendendo nesse momento que é preciso ficar em casa. Lembrando, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou aí mais um decreto dizendo que academias, salões de beleza e também barbearias são serviços essenciais, ele decretou como serviços essenciais e que podem ser reabertos. Só que alguns dos prefeitos aqui da região estavam esperando que o governo do estado falasse alguma coisa, até porque é o governo que está regendo aqui o nosso estado de São Paulo e todas as cidades, né? Pelo conversa de bastidor, e provavelmente daqui a pouco na coletiva, né, Guga, até seja atualizada essa informação, o governo do estado de São Paulo não deve acatar esse procedimento de abertura de salão e de barbearia e de academia. Então, os prefeitos do ABC paulista também não devem autorizar as academias reabrirem, nem os salões de beleza, nem a barbearia. A gente sabe, né, Amanda? Mulher gosta de arrumar cabelo, sobrancelha, essas coisas. Por enquanto, a gente vai fazendo do jeito que dá em casa, né? Você também tá se virando assim, Amandinha? Olha, eu vou te dizer que com esse cabelão tem sido, assim, eu gosto, né, de fazer as coisas. Claro que mulher adora um salão de beleza, né? Mas não é o momento. A gente vai tentando se virar em casa. Tem muita gente ensinando coisas legais na internet para ajudar, né? Quem gosta de pintar o cabelo, fazer maquiagem diferente. Então, assim, você tá em casa, tá entediado, né? No caso de mulher que gosta de maquiagem, cabelo, vá buscar tutoriais na internet, né, Julie? Tem muitas coisas legais para você aprender a se cuidar em casa, mas faz falta, mas assim, a gente entende que não é o momento. Agora, Julie, outro fator, né, que se discute muito, né, foi muito polêmico aqui na cidade de São Paulo, que é a questão do rodízio. Os prefeitos do ABC já cogitam, caso o isolamento social não melhore, adotar essa medida aí também? Tem sim, Guga. Eles já estão em conversas sobre a questão do rodízio, porém, ainda não chegaram num consenso, e até mesmo o consórcio intermunicipal entrou aí nessa jogada de conversas, porque nesse momento no ABC não seria viável, até porque algumas cidades fizeram algumas questões de melhoria e deslocamento de transporte coletivo em horários de picos, depois diminuição em alguns outros momentos. Ainda não é um consenso. Alguns já pensaram que sim, outros pensam que não, mas eles não chegaram no consenso.
Acredito que até o final da semana eles vão conversar um pouquinho mais sobre isso e também o consórcio intermunicipal que reúne aí todas as prefeituras aqui do ABCD Paulista possam ter algo mais próprio para ser dito para a população nesse momento. Lembrando, a gente está numa região metropolitana que muita gente vai para São Paulo trabalhar e que já está dependendo mais de transporte público para ir para São Paulo desde ontem, que justamente já tem esse rodízio na cidade de São Paulo. Guga, agora eu posso fazer uma pergunta para você, Guga? Claro. A gente estava falando de cabelo e tudo mais, tá usando maquininha? Como é que tá? Já fez em casa sozinho? Como é que tá? Não, na verdade, vocês sabem que eu tenho costume de ir pelo menos 2 vezes ao mês ao barbeiro para cortar. Eu tenho agonia de cabelo e faz 50 dias que eu não vou. Então vocês imaginam, você penteia para cá, penteia para lá e o famoso topete não fica do jeito que tem que ficar. Difícil. Difícil. Boa, Ontem, difícil, eu confesso que quando o seguindo, presidente jeito, anunciou, né? por um momento eu falei, nossa, eu concordo com ele, né? Mas aí eu acho que tem que ver o bem comum e eu acho que talvez não seja a hora de funcionar. Legal, Guga. A gente muda um pouquinho de assunto, porque eu quero também a opinião de vocês. Semana passada a gente ouviu aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa isso, o que pode interferir na vida, o quanto é importante se ter dados para conseguir monitorar nesse momento os focos da Covid-19. E temos uma notícia que saiu hoje de que tanto a Apple quanto o Google, eles vão ajudar eles estão pensando em ajudar nessa ideia de monitoramento, de saber aonde as pessoas estão indo e vindo. Então, eu vou ler aqui para vocês e eu quero a opinião de vocês. Ó, a Apple e o Google, eles prometem ajudar a controlar o novo coronavírus. Eles querem, claro, vai ter a privacidade das pessoas, mas os especialistas e os órgãos de saúde vão ter ali a movimentação, onde está se concentrando mais gente naquela cidade, onde está concentrando menos gente na outra região. Aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham disso? Acham que é um risco ou não essa abertura de dados? O que vocês acham? Olha, Julie, vou começar, Guga. Pois não, fique à vontade. Bom, como você citou, né, uma iniciativa da Apple e do Google que diz que vai manter a privacidade, que vai compartilhar apenas os dados de movimentação, né? Dados de localização, saber onde está tendo concentração de pessoas ou não, eu acho que é válido, principalmente nesse momento em que o governo tem pedido constantemente para que as pessoas respeitem o isolamento social. Como você citou, não vão ser dados que têm relação com privacidade, são dados de localização, de GPS, né? E eu acho que isso é legal, Júlia, até porque se a gente pede tanto isolamento e, de repente, numa determinada área, a gente percebe um aumento dos casos e, consequentemente, se nessa área tem uma maior circulação, então eu acho que vale o alerta para as pessoas. Se, infelizmente, a gente tem que tomar essas medidas um pouco mais rígidas para que as pessoas entendam que o isolamento social é importante, eu acho que é válido. Com certeza, eu também acho que é importante, viu, Julie? E aí eu quero aproveitar também e agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Você volta aí durante a semana com mais informações. Muito obrigado, viu? Obrigada, Julie. Valeu, Guga, Amanda. Bom restante de jornal aí para vocês. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira. Conversamos com a repórter da Rede Alesp, a Julie Stanzioni.